Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando é o professor Renato. E na aula de hoje nós vamos fazer uma correção do teste que vocês fizeram na semana passada. Lembrando sempre que esse teste vai aparecer as questões vão aparecer fora de ordem para vocês. Afinal de contas, na configuração do teste, eu coloquei para que as questões aparecessem de forma variada para cada um de vocês, para evitar, obviamente, que vocês tivessem e passassem respostas uns para os outros, para que vocês pudessem fazer provas diferentes, apesar de com as mesmas questões. Então, existe um embaralhamento das questões, mas vocês sabem todas as questões que vocês fizeram e elas vão aparecer aqui numa ordem que apareceu para mim. Sempre bom lembrar que toda essa nossa prova, né, se baseou em todas aquelas aulas que nós tivemos ao longo das 3 primeiras semanas, que também tinham materiais auxiliares que eu coloquei aqui para vocês no Classroom, assim como essa aula. Então nós tínhamos como material de apoio, além das aulas, né, presenciais e do caderno, nós tínhamos ali aqueles vídeos que eu passei na primeira semana sobre a população mundial e sobre o processo de povoamento, né, da América, com as teorias de Bering e as teorias transoceânicas. Também tínhamos um vídeo, né, da segunda semana que nós falamos um pouquinho sobre aquele gráfico de transição demográfica e também sobre pirâmides etárias, que apareceram bastante na prova. E por último, nós tínhamos também um vídeo falando sobre os movimentos populacionais, basicamente falando um pouquinho sobre os tipos e formas de migração, suas razões, que também são um tema importante desse teste. Então vamos lá corrigir e comentar um pouquinho das questões para vocês entenderem e utilizarem, né, essas questões como uma forma de aprendizado, uma forma nova de vocês reverem alguns tópicos que vocês acertaram, onde vocês erraram e assim por diante. Então vamos lá, a primeira questão que aparece aqui para mim é a questão que a gente utilizou, inclusive, né, eu passei para vocês esse site para que vocês pudessem acessar, para vocês trabalharem um pouquinho, brincarem um pouquinho, né, nesse site chamado World Migration Map, que vocês podiam clicar em cada um dos países e ver os fluxos de entrada e os fluxos de saída. E aí eu coloquei uma frase que era uma frase que a gente precisava analisar, né, junto com a imagem. As migrações são uma constante na história humana, entretanto, os fluxos são diferentes. Essa foi uma frase que eu bolei, né, que eu coloquei aí para a gente poder entender que desde sempre, como a gente já discutiu, os seres humanos migram de um lugar para o outro. E se eles migram de um lugar para o outro, né, sempre houve movimentação, obviamente que com o atual patamar, com o atual estágio dos transportes, esse fato tem se tornando cada vez mais comum, né, e cada vez mais abrangente, com maiores fluxos, maiores intensidades. E aí, com base nessa sentença que a gente acabou de ler, também com essa imagem, que também nos auxilia bastante para a gente ver essa diversidade de fluxos, explique as origens dessas mudanças e a relação das áreas de atração e repulsão. Então nós temos duas coisas para fazer aqui. Explicar o que são áreas de atração e áreas de repulsão, e também para entender, né, como é que essas áreas podem se transformar. E aí, como uma resposta, né, que obviamente a gente sabe que existem vários tipos de resposta, mas todas as respostas precisavam conter alguns fatos. Primeira coisa, o que são fatores atrativos e fatores repulsivos? Atrativos são aqueles que chamam, né, as pessoas para os lugares para onde elas vão, né? E os repulsivos são aqueles que forçam a saída. Então, por exemplo, como atrativos, a saúde, a educação, o emprego, a qualidade de vida, né? Como os repulsivos, né, as guerras, as catástrofes ambientais, as crises econômicas, crises políticas, perseguições religiosas, entre outras questões. E aí eu coloco aí associadas a um determinado momento histórico. Por quê? Porque a gente sabe que tanto as atrativas quanto as repulsivas, elas podem se transformar. Os países podem melhorar ou piorar, né? E melhorando ou piorando, os fatores que atraem podem deixar de aparecer ou se tornarem fatores repulsivos mais no futuro. A segunda questão pede para a gente fazer uma leitura, né, do mapa. E a gente precisa entender do que o mapa fala. Como é que a gente lê mapa, gente? Primeira coisa, a gente tem que ver o título. O título fala aí, é o mapa de distribuição da população por áreas. Depois do título, a gente tem que ver a legenda. Na legenda, está falando sobre habitantes por quilômetros. E quanto mais escuro, mais habitantes por quilômetros. Então, nós temos um mapa do mundo inteiro que mostra exatamente aonde tem mais pessoas, de acordo com o grau, né? Quanto mais escuro está o mapa. E quanto mais claro, menos pessoas por quilômetro quadrado.
E aí, a partir disso, a gente tem que assinalar uma alternativa que seja correta. O continente que concentra áreas de maior densidade demográfica é a América. A gente consegue ver que a América não tem nem nenhum lugar que tenha aqueles 2 lugares mais escurinhos ali, né? Talvez só ali uma parte da América do Norte. Então não faz sentido essa. A gente pode ver que tem outros continentes que têm proporções e concentrações populacionais muito maiores. Letra B. No Brasil, a região norte tem menor concentração populacional devido ao clima mais frio. Estava certo até o final, né? Tem uma menor concentração populacional? Sim. Mas devido ao clima mais frio? Não. Primeiro que o clima não é frio. E segundo que mesmo se com o clima quente, não é esse o fator responsável, né, pela população baixa. E sim o fato de termos uma floresta, de termos historicamente um povoamento lento, né, pouco desenvolvimento industrial naquela região, que faz com que poucas pessoas vão para lá e assim por diante. Letra C, que é a correta. A baixa densidade populacional no norte da América se explica pelo clima frio. E aí sim, por quê? No norte da América nós não temos um clima só frio, nós temos um clima frio, muito frio e polar. E isso de fato inviabiliza, por exemplo, a agricultura, a pecuária e, portanto, a ocupação humana. Essa é uma realidade. Letra D. A Europa tem baixa densidade populacional porque tem a menor população entre todos os continentes, né? Uma coisa não se relaciona com a outra. O fato dela ter uma baixa densidade populacional, o que não é uma realidade, né? A gente pode ver que tem uma alta densidade, né? A população está bastante concentrada porque o continente é pequeno. Então, uma população grande num continente pequeno, a população é altamente concentrada, tem uma densidade populacional bastante grande. Então, a correta seria a letra C. Questão 3. Com suas palavras, então é importante, com suas palavras, sempre que eu coloco isso, gente, eu tento priorizar que vocês escrevam, né, com suas palavras. Eu e vocês, né, nós professores, conhecemos o vocabulário de vocês, nós lidamos com vocês ao longo de anos. Nós sabemos o que é o tipo de resposta de vocês ou o que é o tipo de resposta de um site da internet. Então existe uma diferença muito grande entre quando a gente pede com suas palavras. Porque com as palavras do Google, com as palavras do Brainly, com as palavras do Toda Matéria, entre outros sites, eu já conheço. Né? Eu quero saber se vocês conhecem, se vocês saberiam falar sobre esse assunto sem pesquisá-lo na internet. Explique quais são os fatores que se relacionam com a queda da fecundidade no Brasil. E aí eu coloquei um gráfico para auxiliar vocês, né? Que mostra a evolução da taxa de fecundidade. A fecundidade vem caindo muito. Lembrando que fecundidade foi uma das taxas que nós falamos num dos vídeos auxiliares. O que é a fecundidade? É o número de filhos por mulher. E aí eu peço para vocês falarem de fatores que estão relacionados a isso. E aí um dos fatores mais óbvios é que a gente sabe que em todo esse processo, entre os anos 40 e o ano de 2010, o Brasil vem cada vez mais se tornando urbanizado. E a gente sabe que a urbanização, ou seja, o crescimento das cidades, acaba ampliando a competição interna dentro delas. E ampliando a competição interna dentro delas, amplia o custo de vida. A vida se torna mais cara. E, obviamente, com a vida se tornando mais cara, as pessoas precisam trabalhar mais, né? A mulher precisa sair do seu histórico, né? Lugar que era sempre dentro de casa, cuidando dos filhos, para também auxiliar, além, obviamente, da mulher querer essa emancipação. Então, nós temos uma ampliação gradativa a partir ali dos anos 60 em diante, né, da participação da mulher no mercado de trabalho. A mulher vai estudar, a mulher vai trabalhar. E trabalhando, estudando, ela vai precisar de mais tempo para se dedicar à sua carreira, portanto, menos tempo para se dedicar à sua família. Outra coisa importante é que, nesse processo também, vão evoluindo e se difundindo uma série de métodos contraceptivos, né? E, obviamente, nesse processo, sabendo que o custo de vida é bastante alto, amplia-se, né, por toda a sociedade uma preocupação acerca do planejamento familiar. As pessoas planejam ter seus filhos, quando vão ter seus filhos e quantos filhos terão. Então, todos esses processos juntos acabam fazendo com que os casais tenham menos filhos, né? Porque grande parte das famílias vive na cidade, que a vida na cidade é cara, porque a mulher está trabalhando ou está estudando, ou seja, vai deixar para ter filhos no final, né, do seu tempo reprodutivo, ali depois dos 30 anos, mais ou menos, e assim por diante. Na questão 4, nós utilizamos um gráfico que nós fizemos na nossa primeira aula e sempre revisitamos ao longo de nossas aulas, né,
que é o gráfico que a gente chama de transição demográfica, que mostra e divide em 4 fases, né, e utiliza 3 taxas para mostrar como é que elas interagem. E aí eu pedi nessa questão para que vocês me explicassem o que aconteceu na fase 2 e o que aconteceu na fase 3. E aí a gente pode ver que na fase 2 nós temos uma alteração bastante significativa em duas linhas. A primeira linha é uma linha que cai bastante, que é a linha da taxa de mortalidade. E a segunda linha é uma linha que sobe bastante, que é o crescimento vegetativo. O que acontece? Nós temos uma taxa de mortalidade bastante alta, e essa taxa de mortalidade, devido aos investimentos científicos, inovações, saneamento básico, né, vacinação, entre outras questões, começa a cair rapidamente. Ou seja, as pessoas tinham muitos filhos, mas até aquele momento a população não crescia porque grande parte desses filhos não chegava à idade adulta, não conseguia se reproduzir. O que acontece é que em determinado momento da história, e essa história vai variar de alguns dos lugares, o que vai acontecer é que vai diminuir essa taxa de mortalidade. E quando diminui essa taxa de mortalidade, as pessoas, né, o crescimento vegetativo, ou seja, o número de população começa a aumentar rapidamente. Já na fase 3, já é um momento mais próximo da nossa realidade, nós estamos vendo que uma manutenção da taxa de mortalidade, que continua caindo, mas em níveis, né, mais lentos, mas uma rápida queda da taxa de natalidade. Ou seja, vai nascer cada vez menos pessoas por causa das questões que nós já falamos na questão anterior. Então, quando vai nascer cada vez menos pessoas, o que significa que nós vamos ter um crescimento populacional cada vez mais lento. Então, o que eu queria que vocês fizessem era essa interação entre o que está acontecendo na fase 2 e o que está acontecendo na fase 3. Na fase 2, nós temos um grande crescimento populacional associado a uma alta taxa de natalidade e uma queda da taxa de mortalidade. E na fase 3, nós temos uma diminuição do crescimento vegetativo, do crescimento populacional, associado ao quê? A uma manutenção da baixa taxa de mortalidade e de uma queda da taxa de natalidade. Bom, pessoal, vamos lá para a questão 5. A questão 5, né, é uma questão bastante simples, que eu pedi para que vocês completassem, né, essa sentença. E aí a sentença, né, eu digo aí, existem 2 formas principais de se abordar o quantitativo populacional em um espaço, ou seja, a relação de pessoas com a área. De um lado temos as taxas X, que representam o número de habitantes por quilômetro quadrado. De outro temos as taxas X, que estão relacionadas ao número de habitantes independente do território. Ou seja, nós estamos falando de taxas, né? Taxas que são aqueles números que nós utilizamos para trabalhar, né, a população. Qual é o nome da taxa, né, que representa a relação de habitantes com quilômetro quadrado? É a densidade demográfica. E qual que é o nome da taxa que representa a população como um todo? População absoluta. Então nós temos ali, no primeiro espaço, densidade demográfica, e no segundo espaço, população absoluta. Portanto, a correta seria a letra D. Já na questão 6, também uma questão de análise de gráficos, mas agora de um gráfico de pirâmide etária, que também foi trabalhado em vídeo com vocês, além de ser trabalhado na sala de aula, né? A gente fala aí, observe atentamente as pirâmides etárias da população brasileira que se encontram a seguir. E aí nós podemos ver 2 pirâmides, uma de 1970 e uma dos anos 2000. E a gente pode ver algumas alterações bastante significativas, né? Como, por exemplo, o encolhimento da base, né? Um crescimento do topo e um crescimento do corpo. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A taxa de natalidade está diminuindo. A taxa de mortalidade, né, também está diminuindo num ritmo mais acelerado ainda. Por isso que a gente encorpa, a nossa população começa a crescer. Olha a quantidade de habitantes aí provavelmente que a gente tem. Tem mais gente, tem mais linhas. As linhas são mais encorpadas. E além de tudo, nós temos mais pessoas idosas na sociedade em 2000 do que em 70. Por quê? Porque nós estamos falando aí de uma melhoria, né, gradativa do acesso à saúde, como era de se esperar a partir da evolução também da ciência e de outras questões que a gente já discutiu. Então a primeira análise diz aí, a pirâmide populacional é típica de um país em desenvolvimento. A maioria da população é jovem. Já a segunda aponta um país subdesenvolvido. Está errado. Né? A gente sabe que a primeira sentença está correta, né? A gente vê uma maioria da população jovem, mas a segunda fala de um país subdesenvolvido? Não. A segunda pirâmide
tem melhores condições de vida do que a primeira. A taxa de natalidade diminuiu. A gente sabe que isso é um processo de evolução e não de involução. Portanto, como é que um país desenvolvido se tornou subdesenvolvido? Não é isso que está acontecendo, é o contrário. Letra B. As melhores condições de vida no campo geraram um aumento da expectativa de vida na população. Não, a gente sabe que no campo não existem melhores condições de vida, a gente sabe que existem acessos mais dificultosos em relação à saúde, educação, né? Então, é o contrário. É a vida na cidade, é a urbanização que melhora a vida, porque nós temos na cidade onde estão concentrados os serviços de saúde, de educação, de informação, entre outras questões. Então, essa também não faz sentido. Letra C. As pirâmides mostram que o Brasil, ao longo desses 30 anos que se passaram, efetuou uma chamada transição demográfica, apresentando um envelhecimento da população. Sim, de fato, nós saímos ali de uma pirâmide que a gente chama de pirâmide subdesenvolvida para uma pirâmide em desenvolvimento, ou seja, houve um processo de transição. Nossa população deixou de ser majoritariamente jovem, houve uma diminuição da taxa de natalidade, um crescimento, né, da expectativa de vida. Portanto, essa alternativa está correta. E a letra D, vamos ver por que está incorreta. Devido ao elevado número de jovens do país, as alterações ocorridas na distribuição etária da população brasileira ao longo desses 30 anos não provocaram impacto algum na economia, né? Ele está falando que como se a transformação da população não gerasse impacto. Claro que gera. Quanto mais adultos, né, maior o crescimento econômico, mais gente trabalhando. Quanto mais idosos, né, maior também a carga tributária para pagar suas aposentadorias. Então, qualquer alteração populacional, né, para o bem ou para o mal, tem impacto econômico, né? População e economia são coisas que andam juntas. Então, essa dissociação que ele faz não faz nenhum sentido, né? Como se uma coisa não afetasse a outra. Afeta, né, para o bem ou para o mal. E aí a questão 7 também uma análise de gráfico, né? E a gente tem uma tabelinha aí que mostra exatamente o que a gente trabalhou numa das questões anteriores, população absoluta e população relativa, ou seja, densidade demográfica. E aí ele faz, eu pedi para vocês assinalarem as proposições corretas, podendo ser uma ou mais de uma. Então, olha só, o Brasil é um país bastante povoado, e aí é aquela questão de nomenclatura. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais populosos do planeta, né? A gente está aqui falando em 170 milhões nesse gráfico, nós já temos hoje mais de 210 milhões, né? Mas nós temos um território muito grande, e o fato do nosso território ser muito grande faz com que nós tenhamos uma densidade populacional bastante baixa. Portanto, o Brasil é um país populoso, mas não é povoado. Então a letra A está incorreta. Já a letra B está correta. O país é bastante populoso, é o quinto maior em população do planeta. Então, de fato, nós somos um país populoso. O Brasil é um país populoso e bastante povoado? Não, a gente acabou de dizer. Ele é populoso, mas não é povoado, né? E letra D, comparado aos principais países mais populosos do mundo, o Brasil possui uma baixa população relativa? Se a gente comparar com a China, que é um dos mais populosos, sim, nós temos uma população muito menor que a deles, né? Uma população tanto absoluta quanto também relativa. Em relação à Índia, também. Em relação aos Estados Unidos, um pouco menos. Em relação à Indonésia, também. Por quê? Tirando ali os Estados Unidos, que está próximo da gente. Porque todos esses países, né, tirando a China e a Índia, que são países grandes, mas têm populações absurdas na casa dos bilhões, né? Todos esses países têm tamanhos semelhantes ao do Brasil. A China é semelhante ao Brasil, a Índia é um pouco menor, mas é semelhante ao Brasil. Os Estados Unidos é um pouco maior, mas é semelhante ao Brasil. Então, eu estou querendo dizer que a relação entre a nossa população e o nosso território faz com que nossa população relativa seja baixa. Em outros lugares, que a população é muito parecida com a nossa, por exemplo, a da Indonésia, só que a Indonésia é um país muito menor que o nosso. Então, a população relativa deles, a distribuição, ela é muito mais intensa, né? No caso também da China, não é que ela seja muito menor que a gente em tamanho, mas é que a população é muito maior. A mesma coisa acontece com a Índia. Então, nós temos que entender esses dois fatos importantes aí, em relação ao tamanho do país também. Então, essa também está correta. Letra E. Por ser um país bastante povoado, o Brasil não exige políticas de desenvolvimento regional para ocupação do território. Por ser um país bastante povoado, já está errado desde o início, né? E, obviamente, a gente precisa de políticas de desenvolvimento de ocupação territorial, sim. Nós precisamos tirar gente do Sudeste para levar para outras regiões, para que ela se desenvolva, a economia se desenvolva, né, e que a gente
desinche essa nossa área aqui. Então, qualquer um de vocês que tenha colocado ou a letra B ou a letra D está correta. Então, vocês tinham essas duas oportunidades de acertar a questão falando alternativas e proposições corretas. Questão 8. Falando já sobre migrações, nosso último tema da aula. As migrações atuais de trabalhadores oriundos de países pobres em direção aos países ricos têm como causas. Então, nós voltamos ali à questão dos fatores que são atrativos ou repulsivos. Então, uma das causas seria a desigual densidade demográfica nos países pobres e a boa qualidade de vida nos países ricos. A primeira parte errada, a segunda parte correta. Então, essa não faz sentido. Ninguém sai de um lugar por causa de densidade demográfica. Ninguém sai de um lugar, teoricamente, porque está cheio demais, né? A gente sabe que as causas para que você saia tem que ser causas mais fortes, causas que estejam associadas à sua qualidade de vida, que estejam associadas à sua possibilidade de viver ou possibilidade de morrer. Então, geralmente, as causas repulsivas elas são bastante violentas ou bastante, se você não sair, a sua vida corre risco, por exemplo. Letra B. O desemprego estrutural nos países pobres e a alta produtividade tecnológica dos países ricos. O desemprego estrutural nos países pobres pode ser, né, uma das questões. A alta produtividade tecnológica dos países ricos pode ser também, mas tem um erro aí muito grande. Esse desemprego estrutural está falando aí de desemprego associado a melhorias técnicas. E geralmente nos países pobres, o desemprego, né, está associado a questões políticas, econômicas, né, atraso, né, e não desenvolvimento. Esse desemprego estrutural só existe quando acontece desenvolvimento. Então, essa tinha um erro aí para a gente saber o que é desemprego estrutural, né? Lembrar que desemprego estrutural é aquele que está associado a uma transformação técnica, ou seja, uma melhoria nas condições de trabalho, nas relações de trabalho, e não uma piora. Então não é isso que faz as pessoas saírem dos países pobres. Letra C. A competição pelo mercado de trabalho nos países pobres e o aumento do trabalho informal nos países ricos. Não é isso também, né? As pessoas geralmente querem trabalhos formais nos países ricos, né? Ou elas não se pautam também por essas questões de informalidade ou formalidade. As questões que vão fazer elas saírem são mais fortes que isso. Letra D. O crescimento de conflitos sociais no campo nos países pobres e a estabilidade econômica nos países ricos. Pode ser que aconteça, né, também, mas a gente tem que entender que esses conflitos sociais no campo acabam fazendo com que as pessoas saiam do campo para as cidades grandes do seu próprio país. É mais uma questão de desemprego e trabalho interno do que externo, né? Ou seja, os conflitos no campo existem no Brasil? Sim, essas pessoas que saem do campo do Brasil vão para onde? Vêm para a cidade grande e não para outros países, geralmente. E letra E. A crise do emprego e dos salários nos países pobres e o interesse dos países ricos pelos salários baixos do migrante. E aí essa traz uma relação entre elas. Olha só que interessante. Nos países pobres nós sabemos que o trabalho, né, é bastante precário, nós temos crises econômicas constantes, problemas sociais, ou seja, o salário é baixo. Esse salário baixo, dentro de um país rico, né, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai fazer com que os lucros, com que o desenvolvimento aconteça. Então, é muito comum com que essas pessoas migrantes saiam daqui dos nossos países, né, dos países mais pobres para os países ricos, em busca de trabalhar com o mesmo salário, ou com um salário muito baixo em relação à sociedade local. Por isso que eles chegam lá e conseguem trabalho, geralmente. Por quê? Porque as expectativas são baixas. As expectativas salariais sendo baixas, né, os trabalhadores, os empresários captam esses trabalhadores e vão pagar barato. E a gente sabe que isso vai dar uma origem àquela questão da xenofobia que a gente viu também no final da aula. Questão 9. Outra vez a gente vai falar um pouquinho de gráficos aí, de um gráfico da pirâmide etária brasileira dos anos 80. E aí a gente, só para a gente entender o que ela indica. Ela indica elevados índices de natalidade e de mortalidade? A princípio sim. Por quê? Nós temos uma base larga e essa base larga ela vai sofrendo diminuições gradativas, né, até chegar ao topo, ou seja, muita gente morre no meio do caminho, né, ou seja, entre o momento de nascença e a idade, né, mais alta da sociedade, que seria ali na casa dos 80 anos, como a gente vê nesse gráfico. Então a taxa de mortalidade é bastante alta. Há uma diferença entre a base, o corpo e o topo. Então a letra A está correta já desde o início.
Mas vamos ver a letra B. Era composto de uma população predominantemente adulta? Não, a gente vê que a maior proporção da população está na base, portanto é jovem. Letra C. Estava em franco processo de explosão demográfica? Não, a gente sabe que a explosão demográfica se dá quando a taxa de mortalidade começa a cair, né? Está iniciando a explosão demográfica, mas a gente ainda não... A explosão demográfica já tinha existido com força, né? A mortalidade já tinha diminuído, já tem um crescimento do corpo ali. Letra D. Obteve sucesso nas políticas sanitárias de controle de mortalidade? Bom, a gente teria que, para fazer isso, a gente teria que ver outros gráficos. Portanto, só com esse gráfico a gente não conseguiria saber. Porque a gente precisa fazer uma comparação. Era pior ou era melhor? Né? Ficou melhor depois? Né? A gente precisa saber esse tipo de pergunta. Obteve sucesso em políticas sanitárias? A gente precisa saber se melhorou ou não. Precisaria de um outro gráfico. E sofria demasiadamente com baixos índices de fertilidade? Baixo índice de fertilidade não, né? A nossa base, a taxa de natalidade aparece bastante alta aí. Então, a índice de fertilidade acho que não seria um problema para essa questão. Então, aqui apresenta relações mais concretas a partir desta imagem. Lembre-se, desta imagem é que nós temos alto índice de natalidade, mas também ainda altos índices de mortalidade. E por último, a questão 10, que mostra ali o crescimento da nossa população ao longo dos últimos anos. E a gente pode ver aí, entre alguns anos, algumas características. Então, nós podemos aí ver entre 20 e 40 uma taxa de crescimento de 1,9, portanto, a gente pode ver que tinha uma taxa de natalidade alta, mas uma mortalidade também alta. E nós vemos que a mortalidade vai diminuindo porque o crescimento, né, vai aumentando. E depois, a partir dos anos 70 e 80, ele começa a diminuir de novo. Então, a partir dessa informação que a gente pode ver, entre 1920 e 1960, o crescimento do planejamento familiar, nem um pouco. O planejamento familiar está associado a uma diminuição do crescimento natural. E a gente está vendo um crescimento, né, natural. Então, está errado. Letra B, entre 50 e 70, nítida explosão demográfica? Sim, a gente pode ver. Entre 50, 2,99 de crescimento natural e 70, 2,89. Ou seja, são os números mais altos. Então, essa está correta. A letra C, entre 60 e 80, o crescimento da taxa de fertilidade? Entre 60 e 80, a gente vê que, na verdade, está diminuindo, né, a natalidade, portanto, a fertilidade também. Letra D, entre 70 e 90, como decréscimo da densidade demográfica? A gente não tem como saber de densidade demográfica aí, gente, porque densidade demográfica precisa falar da área, a área do país, da população absoluta de um país como um todo e da área. Portanto, essa informação a gente não tem como ter sobre esse gráfico. E letra E, entre 1980 e 2000, a estabilização do crescimento demográfico? Não está estável, ele está diminuindo. Estável seria como se ele ficar algumas décadas no mesmo ritmo. Então, não podemos afirmar isso. Estabilidade é, né, números muito próximos. A gente vê uma diminuição entre 80, né, e 90 grande, e entre 90 e 2000 também grande. Se a gente analisasse entre 2000 e 2010, aí sim nós entraríamos numa estabilização. Mas isso não mostra nesse gráfico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tirado suas dúvidas em relação às questões da prova, né? Já, em breve, assim que eu lançar esse vídeo, vocês também vão ter acesso à nota da prova. Então, revisem as questões da forma que vocês fizeram, aonde vocês erraram, né? Principalmente nas questões que eram discursivas, o que vocês deixaram de escrever, ou o que vocês escreveram que não fazia sentido, né? Pelo menos em relação à questão. Né? Tomem cuidado sempre quando forem fazer pesquisa na internet. A gente sabe que a internet é um mundo muito amplo e é preciso saber o que perguntar. Se pergunta qualquer coisa, vem qualquer resposta. Então, quando vocês utilizam a barra de pesquisa para pesquisar uma resposta, tomem cuidado com não escrever um termo, né? E esse termo vai trazer um texto que conta a origem da vida e eu estou perguntando somente uma questão específica. E aí vocês demonstram exatamente que vocês fizeram uma pesquisa na internet sem se preocupar com aquilo que estavam perguntando. E a gente, quando vai corrigir, a gente percebe esse tipo de coisa. Bom, pessoal, um abraço e até semana que vem.